paz, e agora nós iremos começar o nosso estudo. Então, existem várias vertentes sobre o tema supracitado, qual seja esse que eu já falei no início. Alguns dizem que Yeshua foi apenas um homem. Existe esse grupo de pessoas que acreditam em Yeshua, que dizem que Yeshua foi um homem. Um homem elevado, mas era apenas um homem. Outros ensinam que o Messias foi um profeta. Outras pessoas dizem, não, ele foi maior que um profeta, ou foi um profeta e etc. Porém, ele não tinha Elohut, ou seja, ele não tinha divindade. Há quem diga que o Messias é Adonai. Então, existem grupos que dizem, o Messias ele é Adonai, o Messias ele é Deus, ele é o Eterno. E outro grupo leciona que o Mashiach tinha divindade, ele era divino, porém ele não era ou não é o Eterno. Afinal, qual a verdadeira doutrina ensinada pelas Escrituras? Será que este personagem tão sublime, que mudou o rumo da história, era apenas um homem comum? Então, eu peguei várias e várias obras, inclusive uma obra magnífica, que é o livro Judaísmo Nazareno, O Caminho de Yeshua e de seus Talmidim, onde eu extraí alguns fundamentos, mas aí eu também peguei outras obras externas para abalizar o estudo e o raciocínio que nós iremos tratar. Então, existe algo muito interessante, que é justamente o terceiro princípio da fé judaica. Vocês podem acompanhar aí na tela o terceiro princípio da fé judaica. Este princípio ele foi decodificado por Rambam. Para quem não sabe, Rambam foi um grande erudito medieval. Não vou dizer medieval não, foi até antes da era medieval. E este rabino, chamado Moshe ben Maimon, conhecido como Rambam ou Maimônides, ele criou 13 princípios, que são conhecidos como os 13 princípios da fé judaica. O terceiro princípio, prestem muita atenção, o terceiro princípio dessa terminologia, que é o terceiro princípio da fé judaica, diz assim: confio plenamente que o Criador é incorpóreo e que está isento de qualquer propriedade antropomórfica. Ou seja, o que foi que o Rambam, que o Maimônides, ele quis ensinar? Que o Eterno, ele não é de carne e osso e ele está isento de, digamos assim, de se materializar em carne e osso ou de alguma propriedade, como ele mesmo cita, antropomórfica. Ok? Isso quem escreveu foi Rambam Maimônides. Muitas pessoas da Techuvá, elas pegam este dito de Maimônides, sem ao menos estudarem ou lerem o que Rambam quis ensinar, e elas começam a propagar dizendo que o Eterno ele não pode, ele não consegue, como se fosse assim, o Eterno ele não pode fazer tal coisa. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês: existe alguma coisa impossível para o Eterno? Com certeza, creio eu, todo mundo em sã consciência vai responder que não. Por quê? Porque o Eterno ele é onipotente. Mas enfim, o Rambam, na verdade, ele escreveu isso para combater uma doutrina apregoada pelo cristianismo. Qual seja, que Yeshua, ou como eles chamam Jesus, ele é Deus. Então Rambam, para combater essa doutrina, ele criou este princípio, alegando que o Eterno ele está isento de qualquer propriedade antropomórfica. Vejam, será que é isso que ensina a Torá? Será que é isso que as Escrituras realmente nos ensinam? Percebam algo interessante na própria Torá, que eu vou citar para vocês, que está no livro de Êxodo, no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 3, do verso 2 ao verso 4, que é um episódio muito conhecido, onde todo mundo já ouviu falar dessa história. Diz assim, né, que é aquele momento em que Moisés ele se encontra com o Eterno, quando o Eterno aparece para ele em uma sarça de fogo. Eu vou ler aqui o texto e depois eu quero comentar algumas questões. Primeiro ponto, olha só. E
apareceu-lhe o anjo de Adonai. Esse YHWH, para quem não está familiarizado, é o tetragrama sagrado. Então, é uma referência ao próprio Eterno. E apareceu-lhe o anjo de Adonai em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. Agora percebam que o texto diz, e apareceu-lhe o anjo. Não diz que era o Eterno. E aí prossegue. E a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Agora olhem o que está em azul. E vendo Adonai, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Eu não sei se vocês perceberam, meus queridos, mas o texto primeiro diz que primeiro diz que o anjo que estava no meio da sarça falou com Moshe, falou com Moisés. E em seguida, diz que foi o Eterno que falou com Moisés. Por exemplo, só para provar isso que eu estou falando, que não é invenção minha, Êxodo 3:2 diz assim em hebraico, Vaerá Malar Adonai, ou seja, apareceu-lhe ou apareceu o anjo, Malar é anjo de Adonai. E em Êxodo 3:4, que é esse termo aqui, e vendo Adonai, que é a mesma expressão, Vaerá Adonai, não diz que era um anjo, diz que era o próprio Eterno. Ou seja, qual é a conclusão? A conclusão é que o Eterno apareceu fisicamente para Moisés. Então, meus irmãos, eu não estou querendo aqui competir com o Rambam, porque o conhecimento dele está muito, muito, muito além do meu. Isso é um fato. Estou sendo aqui humilde. Porém, não a minha opinião, mas a Torá diz algo diferente e até outros rabinos discordaram e discordam desse terceiro princípio da fé judaica. E daqui a pouco eu irei citar que foi um dos maiores eruditos que já falaram sobre alguns aspectos do Eterno, que era um grande cabalista chamado Aryeh Kaplan. Mas enfim. Então percebam que o texto aqui ele é muito forte, porque primeiro diz que foi o anjo e depois diz que foi o próprio Eterno, e depois nós vamos estudar quem seria esse anjo. Mas enfim. Quando nós chegamos no episódio de Abraão, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 1, diz assim, depois apareceu-lhe Adonai, ou seja, o Eterno, que inclusive em hebraico eu coloquei para provar, que diz assim, Vaerá Elai Adonai, ou seja, e apareceu-lhe Adonai, ou seja, o Eterno apareceu para Abraão em uma forma física. Pedro, quem diz isso? Ora, a Torá não é invenção minha não. Nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Ao comentar sobre este versículo, a Torá da editora Sefer, a lei de Moisés, diz o seguinte, pois, segundo o Midrash, Deus, o misericordioso, desceu para visitar o patriarca Abraão, enquanto este estava se convalescendo de sua circuncisão, de sua Brit Milá. Então, o Midrash fala que o Eterno apareceu para o patriarca Abraão. Então, vejam, dois textos já. O primeiro foi o texto de Shemot, Êxodo, e depois nós lemos aqui o comentário do Midrash a respeito daqueles três homens que aparecem para Abraão, e um destes homens era o próprio Eterno. Olha só. Prosseguindo, eu cito agora, tem várias obras, meus irmãos, mas eu citei apenas uma para concordar que inclusive é do próprio Talmud. O Talmud, no Tratado de Sanhedrin 95b, vai falar que o Eterno também se materializou como um homem velho. Isso mesmo. Vou ler aqui o que diz o Talmud. Em vez
Perdão, em vez disso, este é o incidente descrito no versículo. O santo bendito seja ele, né? Kadosh Baruch Hu é o eterno, veio e apareceu a Senaqueribe como um homem velho. Outros textos do Talmud, eu não coloquei aqui, mas na invenção minha, depois podem estudar, vão falar que o Eterno se materializou como um homem de guerra, né? Que até um dos nomes do Eterno tem a ver com um homem de guerra, né? Por exemplo, Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos, um homem de guerra. E o Eterno se materializou como um homem de guerra. E aí cito o que eu já falei anteriormente, o rabino ortodoxo Aryeh Kaplan, que ele diz assim, prestem muita atenção nisso. Portanto, o judaísmo, olha só, rejeita a possibilidade de que Deus jamais poderia ter assumido a forma humana. Então, meus queridos, isso é muito forte, porque vai nos mostrar que muitas pessoas estão acreditando na assertiva de Ramban de Maimônides, mas essas pessoas não estudam judaísmo. Essas pessoas sequer estudam a Torá, porque se elas estudassem, jamais elas iriam afirmar: o Eterno não pode se manifestar em carne. As pessoas falam isso. Que o Eterno não pode fazer isso, o Eterno não pode fazer aquilo. As pessoas estão colocando o Eterno dentro de uma caixinha. E nós não podemos fazer isso. Isso é muito prejudicial e contraria os ensinamentos da Torá e do próprio judaísmo. Então, muitas pessoas, até na época em que Maimônides criou esses 13 princípios, discordaram desta argumentação de Ramban. Por quê? Porque na própria Torá vai nos mostrar que o Eterno se manifestava em carne. Isso mesmo. Então, vamos prosseguir. E aí, lembram que eu falei daquele anjo misterioso que apareceu na sarça? Vejam, Ramban, agora esse Ramban aqui não é Maimônides, esse Ramban aqui é Nachmanides, ok? Moshe ben Nachman, que foi também um grande erudito, salvo engano, do século XII, eu acho que era século XII, e esse grande erudito, Nachmanides, ele vai comentar sobre aquele episódio famosíssimo daquele anjo destruidor que matou os primogênitos do Egito. Olha só. E aí ele vai comentar da seguinte maneira. Deixa eu só aumentar aqui a minha tela para vocês entenderem o que é que eu estou querendo falar. Vejam só. Minha esposa, é interessante que até minha esposa, sem nem conhecer a tradição assim judaica com afinco, ela tinha conversado algo muito interessante comigo. Ela disse assim: ô amor, aquele texto que fala em Êxodo, que o Eterno iria enviar o anjo destruidor, lá não fala que esse anjo era Satanás ou um anjo do mal, não. Minha esposa falou isso. Lá diz que era o próprio Deus. E se realmente a gente for analisar, é isso mesmo, meus irmãos. Não é Satanás, um anjo maligno que apareceu. Não. O texto claramente diz que o anjo destruidor era o próprio Eterno. Pedro, mas o Eterno fez isso? Sim, o Eterno ele pode fazer o bem e ele pode trazer a justiça. Vou voltar aqui o PowerPoint só para vocês entenderem o conceito profundo que eu estou querendo mostrar para vocês que se encontra na tradição judaica. Olha só o que diz o Ramban, o Nachmanides, sobre esse assunto. Olha só, não é a minha opinião. E executarei juízos contra todos os deuses do Egito, e não por meio de um mensageiro. Então, o texto claramente mostra que não era uma outra pessoa ou um anjo, mas era o próprio Deus, enviado por ele, bendito seja ele, por tudo o que se deve fazer sobre a terra. Olha só, este é o grande anjo, que por causa dele é chamado de Metatron. O significado da palavra é o guia do caminho. Assim, olha só, os rabinos disseram na Sifré 195, que é um Midrash, o seguinte:
o santo bendito seja ele, era o Metatron para Moisés. E ele lhe mostrou toda a terra de Israel. Meus irmãos, percebam algo que é tremendo. Os rabinos vão falar, e aqui ele inclusive cita no plural, os rabinos, não é uma pessoa que tem uma opinião pessoal, não. Os rabinos disseram que o santo bendito seja ele, era o Metatron. Esse termo, a nomenclatura da palavra Metatron, significa o guia do caminho, né, como ele faz aqui essa interpolação, mas significa em específico ao lado do trono. Isso mesmo, o termo Metatron significa ao lado do trono. E aí os rabinos vão falar que esse grande anjo era o próprio Eterno. Só que percebam algo tremendo. Eu vou ler aqui o que diz a obra. Vejam, eu estou citando só obras judaicas, nada de cristianismo, porque muitas pessoas dizem, isso é paganismo, isso é invenção, não sei o quê. Estou citando aqui obras do próprio judaísmo. Cito, por exemplo, a obra de Derashot Haran, no capítulo 4, verso 25, que vai falar um pouquinho sobre esse Metatron, para você entender melhor quem seria esse anjo, esse Metatron, que você vai começar agora a juntar a peça do quebra-cabeça. Olha só. Parece, pelo significado claro do versículo, no entanto, que devemos ser mais respeitosos com este anjo do que outro. Por quê? Porque esse anjo aqui, meus irmãos, era justamente aquele anjo, para quem leu a Torá sabe, era justamente o anjo, não era um anjo, era o anjo, o artigo definido do próprio Eterno, que esse anjo ele guiava o povo de Israel, que inclusive o nome do Eterno está nesse anjo, né? Esse anjo aqui, para vocês que não sabem, é aquele anjo que iria guiar o povo, e até Moisés pede para o Eterno, eu não quero que esse anjo me guie, eu quero que o Senhor vá comigo e etc. Só que ele não entendeu que o anjo era o próprio Eterno, entenderam? E isso quem diz não sou eu, quem diz é a própria tradição judaica que nós lemos, por exemplo, o Rabino Moshe ben Nachman. E aí diz assim, porque o nome do santo bendito seja ele, está dentro dele, dentro desse anjo. Devemos conceder-lhe grande honra, como fazemos com o próprio abençoado, ou seja, da mesma honra que nós damos ao Eterno. É o que a obra judaica de Derashot Haran está falando. E nossos sábios de abençoada memória já expuseram que o anjo em questão aqui é Metatron, cujo nome é como o do seu mestre. E aí eles citam isso, por exemplo, no Talmud, no Tratado de Sanhedrin 38b. Percebam agora isso que eu vou ler. Um certo herege... Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem seria esse herege? E por que ele era chamado de herege? Vocês vão entender. Um certo herege disse ao rabino Ada, está escrito, e aí cita Êxodo 24:1. E a Moisés ele disse, suba ao Senhor. Deveria estar escrito, suba a mim. Esse herege, né, que era chamado de min ou minim, que é o plural, que tem a ver com um herege, eram justamente os nazarenos, os netzarim, que, olha só o mistério, acreditavam que Yeshua era esse Metatron. Por isso que ele foi chamado aqui herege, onde ele não menciona nenhum nome nesse debate, digamos assim, de um judeu ortodoxo contra um judeu nazareno. Por isso que ele é chamado de herege, porque ele acreditava em Yeshua. E aí esse herege, entre aspas, ele diz, na Torá, em hebraico, está escrito, suba a mim. Suba a mim era para estar dessa maneira. E o Rabino Ada respondeu, a referência é a Metatron, cujo nome é o mesmo que do seu mestre. Quer entendamos ou não a intenção exata de nossos sábios aqui, não há dúvida de que eles veem uma grande diferença entre este anjo e os outros. Olha só, esse rabino ele entende que os sábios, até os sábios ficaram perplexos com esta argumentação, tanto que ele diz aqui, não há dúvida de que eles veem uma grande diferença em relação a esse anjo, mas antes ele diz,
quer entendamos ou não. Ou seja, eles ficaram sem compreender o sentido. Apenas este anjo, recebendo o nome de 4 letras de Adonai, que nós sabemos que é Yud, Re, Vav, Re. E por esta razão que o santo nos ordenou que nos comportássemos com este anjo como fazemos com ele. E aí eu vou citar mais uma obra e depois eu quero tecer alguns comentários. Essa obra judaica aqui eu acho mais forte ainda porque olha só o que é que ela diz. Ó. Entre os sábios, este mensageiro é conhecido como Metatron. Sua gemátria é o mesmo que o nome divino Shaddai, que é 314. Com relação a Metatron, as escrituras afirmam, isso aí está na Torá, eis que enviei um anjo antes de você, porque o meu nome está nele. Isso está na Torá. Os sábios chamaram esse mensageiro de quê? Um pequeno Shaddai, ou seja, um pequeno Deus, literalmente. Pedro, mas como sábios de Israel, eles poderiam chamar esse anjo de um pequeno Deus, de um pequeno Shaddai. Isso é idolatria. Isso é paganismo. Não, meus irmãos, não é paganismo. Paganismo seria se fosse uma outra pessoa. Mas como era o próprio Deus, uma outra manifestação do Eterno, isso não é idolatria. E aí prossegue. Metatron e Shaddai, ambos têm o valor numérico de 314. Metatron, então, é considerado como uma essência em miniatura de Deus. Portanto, as Escrituras declaram: eu passarei pela terra do Egito, como a minha esposa tinha dito, né? Ela tinha comentado anteriormente comigo. Eu e não um anjo. Então, quando você vê aquele termo anjo destruidor, na verdade esse anjo era Metatron, e Metatron é o próprio Shaddai, é o próprio Adonai. Para quem não sabe, eu coloquei até a imagem aqui de uma mezuzá, estou usando o apontador laser para você visualizar. E na mezuzá, nós temos justamente essa letra, a letra Shin, que é uma letra hebraica que corresponde ao nome Shaddai, que é justamente uma referência ao próprio Eterno. Ok? Inclusive, existe uma expressão interessante, que essa letra Shin simboliza um acrônimo para Shamor Daltot Israel, ou seja, o protetor das portas de Israel. Agora percebam algo muito profundo, que o rabino ortodoxo que passou a crer em Yeshua Tzvi-Nassi, ele escreveu sobre esse texto de Êxodo, que vai falar sobre Metatron, que está em Êxodo 23, 21, que é justamente o seguinte: para quem não sabe, Tzvi-Nassi, ele foi um rabino ortodoxo que passou a crer em Yeshua. Então, olha só o que Tzvi-Nassi ele escreveu. Porque o seu nome está nele. E aí ele vai fazer uma explicação do que seria isso. E aí ele diz: a plenitude da divindade está nele. Está nele quem? Em Metatron. Mas o mais maravilhoso, o mais profundo disto tudo é que Metatron é Yeshua. Isso mesmo. Metatron é Yeshua. E nós vamos estudar ainda hoje. Olha só o que o apóstolo Shaul falou em Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A mesma coisa que Tzvi-Nassi falou a respeito da Torá sobre esse anjo chamado de Metatron. Então vejam, é uma equação um tanto quanto simples. A equação, meus queridos, é a seguinte. O Eterno é Metatron, ok? O Eterno é Metatron. Quem disse isso? Os rabinos. Nós lemos aqui. Citei várias obras judaicas.
Yeshua é Metatron, que nós ainda vamos nos aperfeiçoarmos nisso, nesse estudo. Ou seja, Yeshua é o Eterno.